Tá bom, desculpa. (18h59). 1 minuto para início de mais uma Libertar Live aqui pelo meu canal no Facebook. E também você vai acompanhar essa mesma gravação, essa mesma live, você vai estar assistindo no canal oficial da Comunidade Evangélica Libertar no YouTube. Também você vai poder estar acompanhando essa mesma gravação, né, diretamente no Facebook. Estará lá postado, né, estará lá essa live que está acontecendo agora. São exatamente 19 horas, dia 16 de outubro, e estamos mais uma vez reunidos. Eu espero que você seja muito abençoado aqui mais uma vez, você que está acostumado a acompanhar a nossa live. Eu não preciso me apresentar, eu preciso. Sou o pastor Ronaldo Fernandes, da Comunidade Evangélica Libertar. E esse é o nosso objetivo, libertar através da palavra. Às vezes alguém vê o nome da nossa igreja e pensa que é uma igreja que você vai chegar lá e vai ter só culto de libertação, só aquelas orações para expulsar demônio. O nosso objetivo, ainda que se preciso for de haver tais orações, nós com certeza faremos, mas não é esse o principal objetivo. O objetivo é trazer, sim, libertação através do conhecimento da palavra de Deus, porque nós cremos: se conheceres a verdade vos libertará. Esse é o versículo que nós temos como nosso principal, a nossa inspiração para a criação desse ministério que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Quero convidar você a estar conosco em uma de nossas reuniões, toda quarta, sexta e domingo. Quarta e sexta, às 19h30, e no domingo, 8 horas da manhã. Quarta-feira nós temos a reunião, o encontro com Deus, noite de Pentecostes, noite da busca do renovo do Espírito Santo em nossas vidas. E na sexta-feira, a reunião, o poder de Deus. Venha declarar que o mal não tem poder sobre a tua vida, que toda seta do inimigo já foi quebrada, todo levante já caiu por terra em nome de Jesus. A mão de Deus está a seu favor. Esteja conosco na sexta-feira, na reunião, o poder de Deus, às 19h30. E no domingo, o culto da celebração da família, 8 horas da manhã. Venha verdadeiramente declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então você já sabe, quarta, sexta e domingo. Quarta e sexta às 19h30 e domingo 8 horas da manhã. Lembrando que nós estamos já na metade da campanha, mas mesmo assim você pode vir e fazer parte. Estamos na campanha de oração à conquista do milagre, porque nós aprendemos nas Escrituras Sagradas que tudo aquilo que nós queremos da parte do Senhor é com esforço, é com dedicação, é com entrega. Venha participar, venha estar conosco. Eu tenho certeza que há um milagre te esperando em nome de Jesus. Neste domingo agora, nesta sexta-feira, na reunião O Poder de Deus, e domingo, 8 horas da manhã, na celebração da família. Você quer saber o endereço? Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1378. Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1378. Quero fazer uma pergunta para você que está nos acompanhando e você que está entrando aqui na live. Eu estou até demorando um pouco mais para esperar que as pessoas comecem a entrar. Eu quero saber se você está conseguindo me ver bem aqui no vídeo, se está, eu estou de forma bem visível, se você consegue me enxergar bem ou está com alguma dificuldade, porque às vezes eu tenho aqui ainda me enrolo um pouco, né, em usar aqui o ring que fica atrás aqui do celular.
Então talvez ainda não esteja na melhor imagem. Mas você que vai me dar esse feedback. Você está me vendo bem? Se você estiver me vendo bem, ó, estou olhando aqui a minha imagem no celular. Está um pouco escura, né? Parece bastante escura. Não sei. Enfim, vou aumentar um pouquinho o brilho. Olhando ali agora, não sei se é a tua tela também que está escura, né? Não, é conforme você vira. Peraí, deixa eu subir aqui um pouquinho. Vendo? Você tá mais perto. Conforme eu chego aqui, ó, ele fica mais claro. Mas o lugar de trabalhar é aqui, ó. Peraí. Já tá no limite, já. Aí. Não, mas já tá no limite. Só se eu trocar. Troca o... Não. Aí. É assim. Não? Peraí. Deixa eu subir. Não, já tá no limite também. Aí. As mesmas. Não tem muito o que fazer, não. Bom, vamos lá. Vamos dar continuidade. A irmã Solange Macedo já está conosco. O meu irmão Ricardo também já está aqui conosco. Estão me ouvindo bem? O áudio está bom? Estou aguardando que mais pessoas entrem. Hoje é o último dia, última parte da nossa série de mensagens, o princípio de tudo. E hoje nós vamos falar a tentação de Eva e a queda do homem. Né? Ficou mexendo agora, o Ricardo colocou, ficou mexendo agora ficou escuro. Mas o problema é que se eu me aproximo, ó, ele fica claro, porque o celular corrige, né? Mas não dá para mim ficar assim, eu tenho que ficar aqui. Só que aí se eu me distancio, aí escurece. É difícil. Deixa eu ver aqui. Estou no limite, já está o mais claro possível já. A imagem está boa, gente? Fala aí para mim. É que ela dá uma variada. Deixa eu trocar aqui. Melhorou? Tá no limite aqui. Fala, me dá aí o retorno. Eu deixei agora numa luz amarelada. Eu vou colocar na branca de novo. Ficou mais amarelo ainda. Pronto. Essa é a branca. Vou deixar aqui. Vamos lá, senão a live não sai hoje. Bom, gente, vamos dar continuidade aqui à nossa leitura. A tentação de Eva e a queda do homem. Livro do Gênesis, capítulo 3, verso 1. Gênesis, capítulo 3, no versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Pesquisa aqui, pastora, o significado da palavra alimárias. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto... Peraí, gente, o copo aqui está quase caindo aqui. Pronto, o copo d'água aqui. Qual é a palavra que você quer que eu... Alimárias. Animárias? Alimárias. Vamos lá. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de todas as árvores do jardim? Verso 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Vamos dar uma explicada nisso aqui, irmãos? Porque olha só, tem aqui o significado da palavra alimária. A palavra alimária se refere a um animal, como no versículo de Jó, que fala sobre os animais que ensinam.
Pode ser usada para xingar alguém, comparando a pessoa a um animal estúpido ou rude. O uso figurado é comum em contextos históricos ou literários para descrever comportamentos grosseiros ou sem inteligência. Na Bíblia, alimária significa literalmente animal irracional ou animal de carga, e pode ser usada para se referir a qualquer animal, como no livro de Jó. Então veja só, alimária tem o significado na Bíblia de animal sem irracional, né? É literalmente o significado de animal irracional. Bem da verdade, nem eu estou gostando muito da minha imagem aqui hoje, viu? Não sei exatamente o que está acontecendo, mas não está muito legal aqui. Não estou muito feliz. Não sei porquê. Pronto. Tava bom com a luz aqui. Aí. Acho que Como que eu vou responder o povo? É bom. Vamos continuar. Vamos dar uma explicada aqui sobre a questão da serpente. Irmãos, não há nenhum outro até este momento, mais à frente vai acontecer lá a mula de Balaão, que também vai estar, né, falando. Mas até então, nenhum animal aqui, nenhum outro animal, dentro do que nós lemos até agora, aparece aqui falando. Mas este animal em especial, a serpente, está falando com Eva. Como é que se explica tal coisa? Não faz sentido. Se até então Deus não havia dado essa capacidade a nenhum animal. Mas este animal começa a falar com Eva. Aqui neste momento, Eva já deveria ter ficado, no mínimo, desconfiada. No mínimo, Eva deveria pensar do que estava acontecendo ali, que não estava fazendo muito sentido. É o que eu sempre digo, irmãos. Qualquer situação que surja, que seja oferecida a você, com cara de coisa boa, mas que não bate com um ensinamento bíblico, com aquilo que Deus tem falado com você, recuse. Não aceite. Porque muitas vezes o que eu tenho visto é que pessoas ouvem coisas que não têm embasamento bíblico, coisas que não se encontra na palavra do Senhor, mas porque tem cara de coisa santa, dá a impressão de algo maravilhoso, que afinal de contas, uma serpente falando é algo dentro do que se pode chamar uma maravilha, né? De tão surpreendente. E acabou enganando a Eva. Mas é uma coisa que nós sempre falamos. Eu preciso estar sempre agarrado, não sei se essa é a melhor palavra a se usar, mas eu preciso estar sempre debaixo da palavra do Senhor. Eu preciso dar sempre mais valor à direção de Deus do que qualquer coisa que apareça diante de mim. Nós já temos aqui a presença da nossa irmã Dejanira, né? Temos também a irmã Maria do Carmo, seja bem-vinda, irmã Maria. Algumas pessoas já estão chegando aí na nossa live. Me perdoe, se não parece, se não sequer se assemelha àquilo que Deus já tem dito, já tem falado, já tem ensinado, então recuse, rejeite. Eva agora se vê diante de uma serpente que está... Não, André está tentando mudar a iluminação aqui, mas não dá certo não. Tentou colocar uma lanterna aqui do lado, não deu certo não. Ela tentou... Eva se vê agora diante de uma situação, diante de um acontecimento que até então nunca havia acontecido. Uma serpente está falando com ela e ela dá ouvidos a essa serpente. Algo que realmente parece ser muito diferenciado.
mas não tinha até então nenhuma direção dada por Deus no sentido de, olha, dê ouvidos ao que sai da boca dos animais. Deus em nenhum momento havia dito isso, mas nós temos essa situação que se apresenta diante de Eva e ela acaba aceitando aquilo em seu coração. E aí o verso 2 vai dizer assim: disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, que era a árvore da ciência do bem e do mal, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ou seja, ela sabia. Deus está dizendo, se você comer, você vai morrer. E aí o verso 4 está dizendo, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Ela simplesmente dá uma afirmativa. A tentação da serpente para com Eva nada mais foi do que uma afirmação. Aí fica uma pergunta para você aqui, neste momento. Será que é tão fácil assim convencer alguém que está ouvindo a palavra de Deus? Poxa, será que a palavra de Deus ela é tão fraca que qualquer ex que te digo consegue iludir a tua mente? Consegue te convencer? Irmão João também está conosco, filho da irmã Maria. Seja bem-vindo, irmão João. Porque havia uma palavra dada. Havia uma palavra liberada pelo próprio Deus. Mas chega a serpente por ser algo tão diferente e que chama a atenção de Eva, afinal um animal está falando com ela, que sobrepõe o que Deus havia dito. Poxa, não é, pastor, eu sei, eu acredito na palavra, acredito que está nas Escrituras Sagradas, poxa, mas quem falou foi o apóstolo, foi o missionário, foi o homem das multidões, foi alguém de grande renome. E daí? E daí? Se não tem embasamento bíblico, se não tem nada a se comparar com o que diz com a palavra do Senhor, não receba. Hoje eu estive no monte, orando pelas pessoas, por você, orando pelas pessoas da nossa igreja, apresentando os pedidos de oração na campanha, e uma irmã pediu para orar por mim. E ali ela liberou algumas profecias, revelações, e todas elas eu aceitei. Por quê? Porque tinha base bíblica. Tudo que ela falou estava confirmado. Tinha confirmação das Escrituras Sagradas. Agora, Deus libera uma palavra. Você ouve a palavra. E aí surge uma terceira, surge uma segunda pessoa, ou terceira, que seja. E traz algo que não bate com o que você ouve na palavra. E você dá mais ouvidos a essa pessoa do que aquilo que foi pregado, do que aquilo que foi ministrado no seu coração. Cuidado. Toma muito cuidado. Outra coisa. O que estava acontecendo ali era uma possessão demoníaca. Aquele animal estava possuído de um espírito demoníaco, porque nenhum outro animal falava, e ela não prestou atenção, não percebeu tal coisa. Ela só ficou muito espantada, porque afinal de contas era um animal que estava falando com ela, e não percebeu que aquilo ali não provinha de Deus. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está nos ensinando nesta noite? Não se espante com prodígios e maravilhas. Não se espante com aparência de santidade. Porque nem sempre
o que diz ser de Deus é de Deus. Eva foi enganada por alguém que simplesmente deturpou o que Deus havia ensinado, o que Deus havia falado, e contaminou o coração dela. E aí nós vamos ver no versículo 5, porque Deus sabe que no dia, e aqui seria o próprio inimigo, ficou bem melhor agora a imagem, parece. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então perceba, ela não só, a serpente não só deturpou, agora já ficou escuro de novo. É que eu saí. É que você parou de... É que eu tô respondendo. Ela só não deturpou, não, mas você estava lá longe, estava bem clarinho, estava ótima a imagem. Agora já não está mais. Hoje está difícil aqui a imagem. Ela não só deturpou o que Deus havia dito, do que poderia, agora melhorou, o que poderia ou não poderia comer, mas como ela oferece agora uma grande mentira. Porque olha o que a serpente diz. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Não. Ser imagem e semelhança de Deus não é ser como Deus. Existem aí algumas religiões que pregam que nós somos pequenos deuses. Nós não somos pequenos deuses. Mas não somos mesmo. Ser imagem e semelhança de Deus significa ser alguém inspirado e alguém que carrega as características de Deus. Mas não somos como Deus. Você que está me ouvindo aqui e me vendo, você carrega as características do seu pai, mas você não é seu pai. Nem de longe. Ok? Então, vem a mentira para Eva e Eva aceita essa mentira e é tentada por essa mentira. No versículo 6 vai dizer assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Agora vamos lá, vamos falar de Adão. Se Eva sabia do que Deus havia dito, será que Adão também não sabia? Porque a Bíblia diz que Deus passava todos os dias a conversar, no final da tarde, a conversar com Adão. Ele sempre fez isso. Mas naquele dia, no dia em que o Senhor vai passar, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, vai encontrar eles dois envergonhados. Porque algo mudou em seus corações. Mudou em suas vidas e mudou para pior. Adão sabia que ele também não deveria comer. Mas o simples fato daquela mulher, a Bíblia não me dá nenhum dado a mais para que eu possa dizer, não, Adão discutiu com Eva, Adão tentou não comer, Adão disse, não, mulher, por que você comeu? Agora você vai morrer. Porque ele sabia disso também. Mas ao invés de Eva dizer tal coisa, aliás, ao invés de Adão dizer tal coisa para Eva, ele simplesmente recebeu e comeu. O mais interessante, nós vamos fazer essa leitura daqui a pouco, é que você vai ver Adão falando para Deus, olha, a mulher que o Senhor me deu da árvore, do fruto, e eu comi. Se eu sou Deus, eu falo, você é besta, você é burro, o que você tem na cabeça? Qualquer coisa que te oferecerem, você sai comendo? Você nem pergunta? Não é assim que funciona.
Existe algo maior sobre a minha vida e sobre a tua vida. Por isso que eu digo, não é todo mundo que diz, eis que eu te digo, que vem de Deus. Cuidado. Irmã Maria Ana, seja bem-vinda. Irmã Ana Teles. Porque Adão recebe o fruto e nem questiona Eva. Adão nem sequer fala assim, ué, por que você está com esse fruto na mão? Ah, porque a serpente me convenceu e eu comi. Não, ele simplesmente pega e come. Você está entendendo o que Deus está falando contigo nessa noite? Irmãos, tudo que você ouvir, e até de mim, que estou falando aqui, até o pessoal da minha igreja, tudo que você ouvir no que diz respeito à palavra do Senhor, você precisa questionar, você precisa estudar, você precisa, num primeiro momento, duvidar. No quarto momento, você precisa comprovar. E no quinto momento, você precisa cumprir. Você entendeu? Qualquer coisa que eu disser aqui, você questione, estude, duvide, confirme e aplique. Ok? Fazendo tais coisas, você vai, em algum momento, o Espírito Santo vai mostrar para você do que aquilo que está sendo dito, se vem ou não vem da parte de Deus. E o seu coração vai ser apacentado. Amém? Eu não tenho medo de pedir para você fazer isso, porque eu sei no Deus que eu tenho crido. E eu sei que Ele me usa aqui. Então pode, tudo que eu falar aqui, pode buscar a raiz, a comprovação, pode orar, que Deus vai te comprovar. Mas Adão não fez isso. Eu não posso simplesmente sair ouvindo tudo que me vem a mim e sair reagindo em cima disso e tomando decisões. Você não imagina quantas pessoas sofrem porque agem em cima de tudo que lhe falam. Tudo que lhe falam, a pessoa, não, já faz. Irmã Bia, seja bem-vinda. Irmã Bia Reis. Ó, minha esposa me ofereceu suquinho. O que é suco? Tem suco aqui, ó. Suco da Libertara. Ah, é bom ter esposa, né? Amo minha esposa. Tem suquinho hoje aqui. Quantas não são as pessoas que qualquer coisa que ouvem já saem tomando decisões, tomando atitudes, sem antes meditar, sem antes pensar no que vai fazer. Olha aí o que Adão fez. Eu vou ler aqui. Presta atenção. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Eu estou em Gênesis 3, verso 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu a seu marido, e ele comeu com ela. Não questionou, não perguntou de onde vem essa fruta, que fruta é que você está comendo. Até porque ele conhecia as árvores, conhecia os frutos, e ele sabia que aquele fruto era diferente. Ah, mas é a minha esposa. Não tem problema não. Ah, é da minha família. Cuidado. Cuidado. Não saia deixando entrar no teu coração tudo que lhe falam. Antes, prove, pese, e Deus vai falar contigo. Você vai tomar as decisões debaixo do Espírito de Deus, e não debaixo de emoção ou qualquer outra coisa. Vamos lá? Versículo 8, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais.
e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Até parece que Deus não sabia onde ele estava, né? Irmã Ângela também está conosco, irmã Ângela Pereira. Seja bem-vinda. Glória a Deus. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Verso 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Perceba que Deus está falando com Adão. Você comeu da árvore que eu te ordenei, Adão, para não comer? Versículo 12. Então disse Adão: a mulher... Ele nem respondeu, né? Deus faz uma pergunta para ele e ele joga para a mulher. Preste atenção. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Eu fico imaginando, será que Eva pôs na boca dele e fez ele comer, né? Pôs assim na boca, sabe? E forçou. Aí engole, come. Você tem que comer. Ele fala como se ele foi forçado a comer. E mais do que isso, ele está jogando a culpa em Deus. Quantos não são aqueles que jogam a culpa em Deus pelas suas falhas, pelos seus erros, Verdade, Senhor. pelas suas atitudes tomadas, quando Deus já havia dito: não faça. Porque, irmãos, Deus nos avisa. Quando estamos no caminho errado, Deus nos avisa. Verdade, Deus. Deus não quer que você vá pelo caminho errado. Mas o problema é se você quer aceitar essa direção. Se você recebe essa direção da parte de Deus e aceita no seu coração. E aí eu fico aqui pensando comigo. Se Eva ouviu a voz da serpente, do demônio que estava na serpente, e aceitou. E eu fico também imaginando, isso aqui agora é uma conjectura que eu estou fazendo. Aonde Adão estava quando Eva passou por essa experiência? Verdade, Deus. Deixou Eva sozinha? Porque, meu querido, você não pode deixar sua esposa sozinha. Se ela é parte, se ela é carne da sua carne, ossos dos seus ossos, por que ela estava sozinha? Já parou para pensar nisso? O diabo percebeu que ela estava sozinha e foi lá. Você está sozinho, tá frágil. Porque quando um está sozinho, é presa fácil. Se Deus já colocou dois para que andassem juntos, se Deus criou a mulher já dizendo: não é bom que o homem esteja sozinho. Aí a mulher estava num canto e o homem estava em outro. É assim que tem acontecido na tua casa? Você para um canto e ela para o outro? É assim que as coisas estão? Satanás está observando. E pode ter certeza, água mole em pedra dura, você já sabe, né? E ele tem paciência, viu? Ele tem paciência, ele já sabe que para ele não tem mais chance. Ele vai devagarinho, mas muito devagar. Cuidado, você homem que está me ouvindo, cuidado. Não deixe a sua esposa longe. Sua esposa tem que estar do teu lado, andando contigo. Como eu disse na última live, ela é a sua parceira. Não é cada um para o lado, não.
é andando junto. Amém? É compartilhar a mesma visão. Esse negócio que hoje em dia está assim, né? É o meu dinheiro e o seu dinheiro. Não. Não existe isso. Que conversa é essa? Ah, o meu dinheiro e o seu dinheiro. Não, vocês são casados. É o nosso dinheiro. Eu compro uma parte, você outra parte. Agora, eu só voltava a essa. É o meu dinheiro. Não, não é teu dinheiro não, meu querido. Então você não casasse. Casou, é tudo é dos dois. Ok? Tô mastigando aqui. Que isso? Minha esposa pôs gelo aqui no meu suquinho. Tá vendo como minha esposa cuida de mim? Um suquinho geladinho aqui. Você entende isso? Eva fica sozinha, Eva é tentada por Satanás, Eva cai e acaba levando essa mesma tentação para Adão, que também sabia que a árvore tinha um fruto que não poderia ser comido. Porque Deus agora, quando fala com Adão, Deus fala exatamente assim: quem te fez isso? Quem te falou tal coisa? Você comeu da árvore que eu te disse que não era para comer? Uma outra questão que surge aqui. Se quando ela ofereceu o fruto, ele viu o fruto, reconheceu o fruto e comeu, será que ele já não tinha desejo de comer daquele fruto? Não tinha coragem. Só não tinha coragem? Permitiu que Eva fosse na frente e Eva fosse, vamos dizer assim, testa de ferro. Eva foi tentada, Eva caiu, aí Eva vem e traz o fruto que ele também conhecia. Então se Eva, porque Eva, olha o que Eva diz, eu vou até voltar aqui um pouquinho. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos. Vamos aqui conjecturar? Os dois de longe. É bonito. Hã? Todo o jardim disponível para eles. E os dois de longe olhando só para aquela árvore. Puxa vida, hein? Os frutos aqui são bons, mas pena que a gente não pode comer daquele ali, né? A gente na terra dos outros. Não dá, né? Lá, não posso pegar. Eu queria tanto comer, mas infelizmente Deus não deixa. Sabe aquela pessoa que vive querendo? Eita, que Deus tá falando. Sabe aquela pessoa que vive querendo entrar no erro? A pessoa que vive querendo fazer coisa errada, mas ela vive dizendo: ah, minha igreja não deixa. Eu só não faço, eu não vou não porque a igreja não deixa. Então, ela só precisa de um empurrãozinho. E que empurrãozinho é esse? Se decepcionou com o pastor. Ai, o pastor falou uma coisa que eu não gostei, não vou mais na igreja. Nesse não vou mais na igreja, 2 dias, 3 dias, meu irmão, vira o mundo. Faz tudo que não devia fazer. Aí depois volta, o Espírito Santo falou comigo, e aí eu decidi voltar. Você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus fazendo essas perguntas aqui para Adão e Eva, ele não viu o que aconteceu? Deus não viu Eva sendo tentada pelo diabo. E por que Deus não interviu, pastor? Porque ele já tinha dito. Será que Deus tem que, além de te ensinar, será que Deus, além de falar através da tua palavra, Deus que tem que amarrar para você não fazer coisa errada? Você tem que ficar amarrado. Porque só a palavra não basta. Deus falando que aquilo ali não serve, que não é para você. Não, isso aí não basta. Tem que haver um raio do céu, tem que te torrar na terra, que aí sim, aí você não
tem que quebrar suas pernas, Deus o livre, aí você não sai do lugar. Então aqui eu consigo aqui conjecturar, irmãos, e sem medo de pecar, que o desejo pelo errado, por aquilo que Deus falou que não era para fazer, já havia no coração dos dois. E Adão é tão culpado quanto Eva. Porque quando ele fala a mulher que o Senhor me deu, ele está jogando a culpa em Deus ainda. A mulher que o Senhor me deu do fruto. Mas fica muito claro que ele também desejava. Fica muito claro que ele também queria. E quando ele cai, foi simplesmente uma questão de conveniência. Uma coisa seguiu a outra. Amém? Vamos dar continuidade? Glória a Deus. Versículo 12, versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, vamos lá. Adão joga a culpa em Deus, joga a culpa em Eva, e Eva joga a culpa no diabo. Ninguém é culpado. Aliás, o único culpado é Deus, né? Você que me deu a mulher. Foi Deus, a culpa é de Deus. Por quê? Porque Deus falou que não era para comer. Aí o diabo se viu obrigado a fazer eles comerem. Porque o diabo é o diabo. No final das contas aqui, olha aqui, não é heresia que eu vou falar aqui não, tá? No final das contas, o único que está aqui no papel dele é o diabo. Enganador. Porque o diabo é o enganador. Veio para matar, roubar e destruir. Ele só fez o que ele tinha que fazer. Deus deu a direção. É claro que Deus está acima de tudo e ele tem todo o poder e ele é o que, obviamente, está mais certo. Estou aqui só dando uma ilustração. Porque, infelizmente, o ser humano culpa o homem, culpa o vizinho, culpa a vizinha, culpa a esposa, só não culpa ele mesmo. Ele fez errado. E foi ele que fez errado. Foi ela que fez errado. Eles erraram. Deus está falando com você, meu amado. Assuma as suas falhas. Assuma os seus erros. E busque se consertar na presença de Deus. É claro, toda ação tem uma reação. Tudo aquilo que fazemos em desobediência, em desacordo com as coisas de Deus, tem um preço. Vamos ver? Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. A palavra conceição vem de concepção, ou a sua madre. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Versículo 17. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo:
não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Lembra que eu disse lá no início da mensagem? Não importa de quem vem. Se a palavra é torpe, se a palavra não se parece com aquilo que vem de Deus, com aquilo que está nas Escrituras Sagradas, principalmente, não aceite. Adão aceitou porque afinal era Eva. Na cabeça dele ele pensou, jamais, é a criação de Deus, jamais vai vir, é a mulher que Deus me deu. Ela não vai me colocar numa situação errada. Só que ele sabia que não batia com aquilo que Deus havia mandado, aquilo que Deus havia ordenado. Você entende o que o Senhor fala contigo? Eu não posso trair meus princípios, trair minha fé, trair a direção de Deus, unicamente porque alguém está agora diante de mim dizendo que foi Deus que mandou dizer. Tá, mas disse aonde? Qual é a palavra que você pode me dar aí em cima do que você está me dizendo? Qual é a comprovação bíblica? Porque quando eu ouço a palavra lá na minha igreja, quando eu vou lá na Libertar, quando eu vou lá no culto da igreja a qual eu faço parte, quando o pastor fala, ele fala em cima de uma Bíblia. Ele fala de cima da palavra. O que você está me dizendo está indo contra aquilo que eu ouvi lá. Qual é a comprovação que você tem? Fala para mim. Se não está debaixo da direção de Deus, não aceite, porque você vai pagar um preço. E o preço a mulher teve, a partir daquele dia, é as dores do parto. Nós sabemos aí que todo parto dizem que obviamente eu não tenho como saber, mas uma das piores dores que o ser humano pode suportar é a dor do parto. E a partir de então, Deus está dizendo aqui para Adão, não comerás, e Adão disse, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerá dela todos os dias da tua vida. Daí, o quão difícil é obtermos o recurso para poder ter o pão de cada dia. Para conseguirmos obter nessa terra o recurso necessário é com dores. Não tem jeito. Todo aquele que deseja ter recurso, alçar um nível financeiro, uma melhoria de vida, vai passar por dores psicológicas, físicas, até espirituais, para que possa alcançar o seu objetivo, porque tudo começou com aquilo que não era para acontecer, não do jeito que aconteceu. Versículo 18: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, a partir daqui agora, lá atrás a árvore da vida não era impedida, não era proibida de comer. Agora vai ser. Porque, entende, irmãos, Deus tinha um plano para o homem. Tudo ia ser dado no tempo certo. Não é assim que acontece na minha vida? Não é assim que acontece na sua vida? Tudo não tem um plano? Ia ter o momento de comer da árvore da ciência do bem e do mal.
ia ter o momento de comer da árvore da vida. Você entende isso? Ia ter tudo isso aí. O homem não percebeu, ele escolheu justamente o que Deus falou que não era para comer. Se ele tivesse comido da árvore da vida, antes dessa árvore, nada disso teria acontecido. Já parou para pensar nisso, pastor? Se ao invés... E aqui vai um detalhe. Por quê que a serpente não ofereceu da árvore da vida? Ofereceu da árvore da ciência do bem e do mal, mas não ofereceu da árvore da vida. Porque não era proibido, né? Você entende por que até hoje o ser humano se atrai tanto pelo proibido? Pelo errado? Ela oferece aquilo que Deus disse que não era para ter. Aguçou a curiosidade de Eva. E agora Deus vai falar, né? Quando ele fala, é como um de nós, ele está falando com seu filho Jesus, né? Jesus sempre esteve ali do lado. E esse como um de nós não é a nível de poder, deixar isso bem claro. A própria Escritura diz, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. É só a questão de discernir sobre o bem e o mal, mas não no que diz respeito a poder. Quando a serpente oferece o fruto da ciência do bem e do mal, o discurso da serpente é no intuito de que fazer a pessoa pensar que terá o mesmo poder de Deus. E tem muita gente achando isso até os dias de hoje. Vamos continuar. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. A partir daqui é o nascimento de Caim, Abel e Sete. É um outro estudo, é uma outra história, mas aqui termina as mensagens que diz respeito ao princípio de tudo. Quando o homem é colocado para fora do jardim do Éden, e a partir daqui vai haver a multiplicação dos seres humanos na terra, nós vamos chegar até o momento do dilúvio, porque a iniquidade se proliferou na terra, o mal se proliferou na terra. E Deus vai reiniciar toda a criação através do dilúvio. Só que mais uma vez o ser humano começa a se afastar de Deus. O ser humano começa a escolher o mal. Então, Deus entendeu que um outro dilúvio não daria certo, já que uma vez aconteceu e as coisas não mudaram. Agora ele precisava de um sacrifício perfeito, e o sacrifício foi Jesus. Então, quando você levanta a sua mão, quando você decide ter Jesus como seu Salvador, único e suficiente, você está voltando para o jardim do Éden. Por isso que se chama conversão. Você estava fora do Éden, assim como Adão e Eva, fora do paraíso. Mas no dia que você decide andar segundo a palavra de Deus, o dia que você decide aceitar e obedecer a palavra do Senhor, você volta a ter a condição de entrar no paraíso, de entrar no jardim do Éden. O próprio Jesus, na cruz do Calvário, quando o ladrão se arrependeu, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque a condição para entrar no paraíso
é se arrepender. Eu convido você que está me assistindo a se arrepender. Se alguém aqui ainda não recebeu a Cristo como seu Salvador, tome essa decisão agora, hoje. Aonde você estiver, diga assim comigo: eu recebo a Ti, Jesus, como meu único e suficiente Salvador, e entrego a minha vida nas Tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida. E a partir deste momento, a salvação te alcançou. Recebe essa palavra no teu coração nessa noite. Tome posse. E quinta-feira que vem teremos mais uma live e eu espero você para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor. Deixa eu te fazer um pedido especial. Nos ajude, irmãos. Nos ajude a continuar com a live, a continuar com as portas abertas da comunidade evangélica Libertar. As despesas são grandes, mês a mês. Eu tomei uma decisão na época em que iniciei a nossa igreja e essa decisão, acredito sim, que foi pela direção de Deus, porém, essa direção nos faz depender totalmente da mão do Senhor. Eu glorifico a Deus por isso, porque se tem uma coisa que eu tenho experimentado, eu e a minha esposa, é depender de Deus. Eu dependo de que Deus te abençoe para que você abençoe a obra do Senhor. Seja bem-vindo, irmão Adriano, Deus abençoe a tua vida. Então você, meu querido, minha querida que está me ouvindo, faça uma doação de qualquer valor. A chave Pix está postada aqui nos comentários e eu também vou colocar na descrição desse vídeo. Você que está nos acompanhando, faça isso. Abençoe a obra, deixa Deus te usar. É 10, é 20, é 100, o que você puder. Vai fazer muita diferença para pagar o aluguel da igreja, conta de água, conta de luz e tantas outras coisas. A Edriele também acabou de entrar, Edriele. Puxa, mas você assiste também, viu, Edriele? Assiste depois. Nós já estamos terminando aqui a live. Mas assista toda a live, você vai gostar. Deus vai falar contigo. Eu quero orar por você que nos acompanha até agora e você que também está nos ajudando, fazendo uma oferta na nossa igreja para abençoar a obra de Deus. Deus amado, Deus santo, Deus querido, neste momento eu oro por este homem, por essa mulher que nos acompanhou até agora, nesta live, que o teu Espírito Santo os abençoe de uma forma maravilhosa, de uma forma tremenda. Eu consagro essas vidas nas tuas mãos, eu profetizo toda sorte de bênçãos sobre este homem, sobre esta mulher, meu Deus. Aonde chegar o som da minha voz, aonde chegar essa live, que ali chegue também o teu poder, que ali chegue, Senhor, a tua libertação, a tua glória, a tua cura. Eu oro por esse que está nos abençoando, que está ofertando, Senhor, desta obra. Prospera na vida do teu servo, que não venha faltar nada na dispensa do teu filho e da tua filha. Desde agora eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças ao bom Deus. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor e até quinta-feira que vem com mais uma Libertar Live para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz, fiquem com Deus e até lá.